Bom dia a todos. Bom dia. Deus possa estar renovando suas energias, suas forças para esse novo dia, esse domingo lindo, esse primeiro dia da semana. E hoje já estamos no 16º estudo do Recal, né? Então nós vamos hoje falar sobre o princípio da abordagem. O princípio da abordagem. Ser uma pessoa em paz com a vida permite que os outros vivam em paz conosco. Vou repetir. Ser uma pessoa em paz com a vida permite que os outros vivam em paz conosco. Não podemos dar melhor presente a alguém do que estar em paz com esta pessoa. E a pergunta que eu devo fazer a mim mesmo: será que meus amigos me considerariam uma pessoa em paz com a vida, mesmo na hora de lidar com situações difíceis? Então as pessoas que nos veem, as pessoas que lidam conosco, as pessoas que convivem conosco, será que elas nos consideram alguém de paz, mesmo às vezes quando você está enfrentando grandes dificuldades, grandes lutas, grandes problemas? Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 3 o seguinte: olha, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12, 3. Querido, você já deve ter topado com alguém famoso. Às vezes nós estamos no aeroporto, às vezes nós estamos num restaurante ou em algum local turístico e topamos às vezes com alguma pessoa conhecida, uma pessoa dita como famosa. E eu fico pensando assim, como é que deve ter sido esse teu encontro, né? Como é que foi isso? Parecia que aquela pessoa era alguém muitas das vezes fantástica, extraordinária, uma pessoa surpreendente, qualquer outra pessoa, e você pode ter ficado até naquele encontro feliz por ter encontrado aquela pessoa de quem você admira, ou talvez possa ter sido um encontro que gerou em você algum tipo de frustração, que você não pensava que seria como foi, como aconteceu, ficou desapontado. Teve contato com essa pessoa, ou seja, às vezes ela pode ter agido com você de forma indelicada. Quantas vezes isso acontece? Você pensa que a pessoa vai ser tão carinhosa, né? Às vezes ela demonstra, às vezes quando ela está falando em público, às vezes é um cantor, às vezes é um ator, às vezes é um pregador, e você vai falar com aquela pessoa e percebe que a pessoa não é nada aquilo que ela demonstra ser na mídia, ou quando ela está em destaque num palco, ou coisa semelhante. Vivemos uma época hoje aí de preparação para a eleição. Estamos há um mês, né, das eleições aí, e é uma época que os políticos vão atrás de votos, e eles sorriem, abraçam, né? Chega perto de você, cheio de calor humano, cheio de amor para dar, e uma vez eleito, às vezes você não consegue mais falar com ele. Você chega perto dele, é tratado mal, ele não te dá nem atenção, e isso gera uma certa decepção. O valor, querido, de qualquer experiência relacionada com a primeira vez que você vê uma pessoa, seja ela famosa ou não, depende em grande parte da abertura que ela estará dando para que outras pessoas se aproximem. E isso também serve para nós. Todos nós já encontramos pessoas que pareciam muitas vezes naquele primeiro momento serem frias, inacessíveis, pessoas apáticas a qualquer tipo de relacionamento. Quantas vezes você vai cheio de sorriso, cheio de mão estendida, cheio de braço aberto, e a pessoa nem sequer olha para você, nem te cumprimenta, deixa você no vazio. Isso gera em nós uma frustração, né? Algo terrível. Quando você precisa tomar alguma atitude
de se dirigir a uma pessoa assim, que você sabe que ela tem um certo grau de importância. Às vezes é o chefe no trabalho, às vezes é alguém que exerce uma liderança maior, que você tem que se dirigir a ela. Não sei quantos já tiveram que falar com algum tipo de autoridade, ou você teve aquela reunião com aquela pessoa e você está ali naquele momento. Não sei quantos já foram para um congresso de um palestrante famoso, no final você teve a oportunidade de se dirigir àquela pessoa. Muitas vezes bate um nervosismo, você fica sem saber direito como falar com aquela pessoa. E eu fico pensando o seguinte: porque você fica analisando, será que eu terei a oportunidade? Será que ela vai me dar espaço? Será que ela vai me receber? Será que ela vai me dar atenção? E quando nós pensamos nisso, nós temos que entender também o seguinte: como nós temos agido também quando alguém se dirige a nós. Talvez você esteja dizendo: mas eu não sou essa pessoa importante, eu não sou essa pessoa ilustre, eu não sou essa pessoa famosa. Mas muitas vezes alguém se dirige a você e você trata de forma fria, apática, não dá muita atenção, e você gera naquela pessoa, mesmo você não se sentindo importante, talvez aquela pessoa considere você alguém importante. Eu já vi situações dentro de família que às vezes o filho não tem nem coragem de falar com o pai. Ele pede o irmão, pede a irmã, vai lá falar com o pai, porque já gerou na mente dele, no coração dele, algum tipo de resistência, de medo, por algum momento na história dele, com aquele líder, com aquele pai, que gerou algum tipo de decepção. Querido, nós precisamos ser acessíveis. A ideia de acessibilidade não é algo sem importância. É muito bom quando alguém se dispõe a cultivar esta qualidade. No entanto, na verdade, é bem mais do que isso. Trata-se de um recurso poderosíssimo, que faz parte do conjunto de habilidades de uma pessoa para se relacionar com outras. Se nós estamos tratando desde o início do ano sobre relacionamento, sobre como se relacionar, como um líder, como um discípulo, como uma pessoa se relacionar com outra, nós não podemos ser inacessíveis. Nós temos que ser acessíveis. Eu não consigo me ver colocando obstáculo para alguém chegar na minha. Às vezes eu até quebro a cara por isso. Mas quando acaba o culto no domingo, eu gosto de ficar aqui. Para quem quiser falar comigo, falar. E quem dá desculpa, não consegui falar com o senhor, não conseguiu porque eu não quis. Porque tinha muita gente. Mas espere um pouquinho. Tenho só um pouquinho de paciência. Às vezes eu estou aqui falando com alguém, um assunto sério, a pessoa às vezes está até emocionada e chega alguém, já me chega interrompendo. Aí eu sou acessível, mas você precisa ser educado. Então, a gente tem que entender isso. Mas, quando alguém precisa falar contigo, não coloque barreiras, não coloque obstáculos. Às vezes a pessoa é tão simples, mas ela, agora, só porque ela está ocupando uma função, um cargo de maior responsabilidade, aí já começa a colocar empecilhos. Fale com fulano primeiro, fale com o meu secretário. Quando na verdade, nem Jesus era assim. Nem Jesus era assim. Lembra da história do cego lá na cidade de Jericó, que ele começou a gritar. Ele não enxergava, e ele começa a gritar por Jesus, pedindo que Jesus tivesse misericórdia dele. E a multidão está ali, os discípulos começaram a mandar aquele cego fazer o quê? Se calar. Cala a boca, rapaz. E ele continuava gritando. E diz o texto que Jesus para e diz: traga ele aqui. Traga ele aqui. Então, nosso Deus, Ele é acessível a todos nós através da oração. Então, nós não podemos criar esse tipo de barreira, esse tipo de empecilho. Quando eu tenho que falar com algum pastor, algum líder, e começa a existir tanto empecilho que a primeira vontade que eu tenho é desistir. Essa semana alguém virou para mim e disse: bispo, tem uma pessoa que eu quero falar com o senhor. Deu o número do WhatsApp para ela. Não tem problema. Eu sou muito tranquilo com isso.
querido. Se eu ligar para mim, eu atendo. Se eu não gostar daquela ligação, se a pessoa falar alguma coisa que não convém, eu vou dizer para ela, então eu desligo. Sem nenhum problema. Se gostar, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Às vezes a pessoa está distante, a conversa vai ser pelo zap, vai ser por telefone. Às vezes a pessoa está perto, a gente marca um encontro. Sem nenhum problema. Não omita nada, querido. As pessoas perdem muitas oportunidades de interagir e a chance de construir bons relacionamentos e profundos, porque não se fazem acessíveis. E veja como estou usando de propósito a expressão se fazem, porque muitas vezes não é que alguém tornou você inacessível, é você que se fez inacessível. Não existe isso. Eu me lembro que eu fui a um congresso uma vez e no último eu queria falar com uma pessoa, um dos preletores, só que havia muita gente famosa e tinha um sistema de segurança muito forte. E no último dia foi que eu consegui falar. E aquele preletor tinha sido amigo meu de longas datas. E ele falou para mim: rapaz, por que no primeiro dia você não veio falar comigo? Aí eu falei assim: da próxima vez você me dá um crachá. Porque eu até tentei, mas os seus seguranças não deixaram. Então eu não critiquei os seguranças, eles estavam fazendo o trabalho deles. Mas você se fez uma pessoa inacessível. Eu fiquei admirado quando eu estive lá na igreja da Lagoinha. Eu nem me importo que isso fique na internet, sem problema nenhum. Porque às vezes tem pessoas que criaram aquela idolatria com diante do trono, né? Quando eu estive lá, muitos anos atrás, foi em 2003, quando eu estive lá pela primeira vez, e eu admirava, eu gostava, sempre admirei muito, ainda admiro o pastor Márcio Valadão, pelo líder que ele é, e um homem de paz, um homem tão tranquilo. E quando acabou o culto, eu ainda fiquei lá um pouquinho, tirando umas fotos na igreja, a gente sempre gosta de fazer isso. E quando eu saí e desci, eu estava na galeria, desci até perto do púlpito, que tinha um banner lá muito bonito, eu queria tirar uma foto daquele banner. E quando eu olhei, quem estava do meu lado? O pastor Márcio. E eu tive a oportunidade de falar com ele. Embora um homem de uma importância tão grande, uma liderança tão forte, ali em Belo Horizonte, uma igreja tão grande, mas tão acessível. Ele não permitiu que a posição dele criasse barreiras. E depois eu perguntei até a uma pessoa da igreja lá, um membro daquela igreja, se ele era aquilo mesmo diariamente. Ela falou: ele é um homem simples, ele não coloca barreira. Qualquer ovelha dele, qualquer pessoa na igreja que quiser falar com ele, tem acesso a ele, não precisa agendar para daqui a 2 anos. Lógico que tem assuntos que você vai ter que marcar um horário, tudo certo, não qualquer um é assim, mas você às vezes se faz muito inacessível. A abordagem, querido, tem pouco a ver com a extroversão ou a timidez dos outros. Tudo tem a ver com a maneira de agir e que mensagem se passa aos outros. Há alguns anos li um texto chamado A Arte de se dar bem com as pessoas, e começava assim: mais cedo ou mais tarde, o ser humano, se for sábio, descobre que a vida é uma mistura de dias bons e ruins, vitórias e derrotas, generosidade e humildade. Aprende que não compensa ser uma alma melindrosa e que não deve esquentar a cabeça com tudo. Aprende que aquele que se irrita à toa geralmente é o mais prejudicado, e que todos os seres humanos de vez em quando precisam comer pão duro, e que não vale a pena levar o mau humor dos outros a sério o tempo todo. Aprende que ser muito suscetível é a maneira mais fácil de se meter em encrenca, que o jeito mais rápido de se tornar uma pessoa antipática é passar fofocas adiante, que não assumir responsabilidade costuma ter o mesmo efeito dos bumerangues, que não importa tanto quem fica com crédito, desde que o trabalho seja bem feito. Aprende que a maioria das outras pessoas é tão ambiciosa quanto ele, que elas têm um cérebro tão bom quanto o dele, que o trabalho duro e não a malandragem é o segredo do sucesso,
Aprende que ninguém chega sozinho a lugar nenhum e que só por meio de esforços conjuntos podemos alcançar o melhor. Percebe, em resumo, que a arte de se dar bem depende cerca de 98% de seu próprio comportamento em relação aos outros. Então, não adianta ficar dando desculpas, ficar inventando coisas, dizendo: fulano não me dá acesso, fulano não deixa eu falar com ele, fulano é uma pedra, fulano é gelado, fulano é insensível, fulano é grosso. 98% do seu relacionamento, se ele é bom ou ruim, se é um sucesso ou um fracasso, depende de você. De você. Se você se dá bem com as pessoas, 98% depende de você. Se você quer se tornar uma pessoa agradável e acessível em relação às outras, então precisa se dar bem com elas. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você conseguiria listar numa folha de papel que você considera elas uma pessoa de bom relacionamento em relação a você? Gosto muito de Guilherme lá com fulano, com Beltrano, e você é capaz de fazer uma lista de quantas pessoas? 5, 10, mais ainda. No verso, se você for fazer uma lista daquelas pessoas que você considera difícil de se relacionar, pessoas completamente antipáticas, quantas seriam? Seria mais ou menos que as simpáticas. E quantas vezes aquela pessoa que para você é antipática é simpática a outros? Quantas vezes você já chegou para alguém e disse: olha, não suporto fulano, e aquela pessoa diz assim: não, é possível, fulano é tão legal, fulano é tão bom. Querido, se isso acontecer, é um primeiro sinal, e deve acender uma lâmpadazinha na sua cabeça, deve dar um estalo, e você pensar assim: peraí, será que na minha opinião aquela pessoa é antipática? Será que o problema não sou eu? Será que não é eu que estou causando, não sou eu que estou causando esse tipo de impressão, esse tipo de reação? Será que o problema não está em mim? Como se dar bem com as pessoas? Como é que a gente pode fazer isso? Pense em todas as pessoas acessíveis que você já teve a oportunidade de conhecer. Faça aí o exercíciozinho, vamos lá. Vou pedir até, tem que me relacionar com o vídeo também, para quem está assistindo depois. Então você que está assistindo o vídeo, pegue um pedacinho de papel, aproveita quem está com caneta aí, anote rapidamente, não precisa puxar da memória uma infinidade de pessoas não, mas pense em todas as pessoas acessíveis que você já teve a oportunidade de conhecer. Coloque pelo menos 5 nomes, pessoas acessíveis, que talvez ocupassem até um cargo de responsabilidade, um certo grau de liderança, ela tinha um certo poder, e ela foi acessível a você. Liste pelo menos 5. Gente, não fica olhando para mim não. Não trouxe caneta, peça emprestado a alguém. Se estiver assistindo esse vídeo depois, dá uma pausa. Vai anotar isso, depois dá play de novo. Voltando então. Já que você anotou esses nomes aí, eu acredito que você descobrirá que elas geralmente demonstravam possuir uma dessas características que eu vou começar a citar agora aqui. E que se você quer ser também uma pessoa acessível, se você quer se dar bem com os outros, você também precisa buscar desenvolver essas características. A primeira característica que eu destaco, eu vou enumerar essas características de 1 a 7, e
já que você anotou o nome dessas pessoas, conforme eu falar da característica, se uma delas, ou todas, ou duas, ou três, tiver essa característica que você percebeu, coloque o número da característica do lado do nome dela, ok? Então eu vou falar, ó, número 1 é a característica tal. Aí você dá uma olhada, conforme eu vou descrever a característica. Se aquela pessoa que você anotou aí tem essa característica, coloque o número da característica do lado dela. Se ela não tem, não coloque. Coloca só do lado do nome da pessoa que você tem certeza que possui aquela característica. A primeira característica: cordialmente elas gostam de gente. Elas demonstram que gostam de gente. Por um lado, é sempre possível perceber que uma pessoa não gosta de gente. Por outro, a gente sempre sente quando alguém se importa de verdade com os outros. Pessoas assim são cordiais, gentis. Como dizia Christian Bovin, a gentileza é uma língua que até o mudo pode falar e até o cego pode ouvir e compreender. Há uma antiga tirinha dos personagens da turma de Charlie Brown, na qual diz o seguinte: eu amo a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. Para ser acessível não basta amar os outros na teoria, é necessário gostar de gente. Então, se você quer se dar bem com pessoas, você precisa gostar de pessoas. Deu para entender? Marcou aí? Vamos à segunda característica. A pessoa tem admiração pelo que as pessoas têm de diferente. Ela admira as diferenças. É normal sempre buscarmos a identificação e o contato com pessoas com os mesmos gostos e qualidades que nós mesmos. E a tendência natural que temos é de desprezarmos o diferente. Buscamos sempre o igual e desprezamos o diferente. Não sei quantos aqui conhecem ou já leram o livro Temperamentos Transformados, de um autor chamado Tim LaHaye. Conforme lemos sobre cada tipo de personalidade, como o livro define, melancólico, colérico, fleumático, sanguíneo, reconhecemos imediatamente, conforme vamos lendo, reconhecemos amigos, membros da família e até nós mesmos. Depois de aprender sobre as diferentes personalidades e temperamentos, passamos a olhar para as pessoas de forma diferente e finalmente compreendemos que as diferenças são positivas. Passamos a apreciar os outros por quem são e o que eles têm a oferecer. Passamos a lidar melhor com as próprias fraquezas e entender como as pessoas podem complementar e ajudar umas às outras. Isso não apenas nos faz gostar mais de gente, como também nos tornamos alguém mais agradável. Admirar o que as pessoas possuem de diferente pode produzir o mesmo efeito em você. No livro, quando a gente trabalha sobre liderança, no livro de Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele chega ao ponto de dizer o seguinte: quando duas pessoas são iguais, quando elas pensam iguais, uma delas é desnecessária. Mas quando duas pessoas pensam diferente, isso soma. Isso potencializa o trabalho, o relacionamento, a amizade. Imagina quem decide entrar numa empreitada de trabalho, de ter uma microempresa, como alguns aqui têm vontade, e você então decide, por exemplo, fazer bolo para vender. Você é um excelente boleiro, uma excelente boleira, sabe fazer a arte do bolo, que para mim é uma arte. Fazer bolo é fácil, agora fazer bolo gostoso não é fácil, e chama logo a atenção. E aí, de repente, você se junta com uma pessoa que ela não sabe fazer bolo, ela é péssima em bolo, mas ela é muito boa em fazer salgado. Ela prepara um salgado, nossa, que delícia. E aí vocês decidem fazer uma parceria. Você não sabe fazer salgado, mas aquela pessoa sabe. Ela não sabe fazer bolo, mas você sabe. E agora você não só oferece um produto, mas agora tem 2 produtos a oferecer: o bolo e o salgado.
E daqui a pouco chega uma terceira pessoa que não sabe fazer nem bolo nem salgado. Mas aquela pessoa é muito boa, é fera em fazer docinhos. Ela domina a arte de fazer docinho. E aí você está com uma microempresa já com 3 pessoas totalmente diferentes, com capacidade diferente, são incompetentes em algumas áreas, mas elas são extremamente boas, extremamente competentes em outras. E se você potencializar as diferenças, o negócio vai ficar bom. Na sua célula, muitos líderes quebram a cara porque querem uma célula totalmente todo mundo igualzinho a ele. Sódio, clone. Embora a lei do magnetismo diz que nós atraímos pessoas iguais, mas você tem que na tua célula potencializar o diferente. Talvez o líder seja meio tímido, não consegue convidar ninguém para a célula, mas tem alguém na tua célula que é extrovertido, é falante, pode falar com os outros, pode convidar. Pegue essa pessoa que é falante, que quer falar o tempo todo na célula, canalize isso para ela convidar a gente para a célula. E meu irmão, você domina a arte da fala, da persuasão. Convide pessoas para vir para a célula, ajude, incentive, dê ânimo, dê coragem, invista. Mas não, porque ela é diferente de você. Você é caladão, aquela pessoa vai falando, você está sempre perdão, você está sempre tolindo aquela pessoa. A pessoa, quantas vezes acontece isso na célula? Bote ela para orar. Meu irmão, durante a célula você vai ficar orando pela célula, mas bicho, na hora, 2 horas se deixar, manda ela orar o período da célula inteiro, bota lá no cantinho, vai ficar aí orando, meu irmão, sem gritar, vai orando. Bicho, porque eles não gostam de ler a Bíblia, ele pede para ler o versículo, ele quer ler o Salmo 119. Chegar na célula, bote ele para ler a Bíblia, vai ler aí, meu irmão, leia Salmo todo, potencialize, dê oportunidade, mas não, você fica tolindo aquela pessoa. Porque às vezes o teu supervisor está te tolindo, você está cheio de ideia. Aí quando você vai falar com o teu supervisor e depois, sei não, isso vai dar certo não. Não sei quem, você não quero. Aí você toma logo, fica logo com raiva e diz, não quero mais dar ideia nenhuma, não vou dar mais sugestão nenhuma. Em nome de Jesus. Tenha admiração pelo diferente. Terceira característica, vai anotando aí do lado das pessoas que você anotou, viu? Humor estável. Humor estável. Você talvez teve que lidar com pessoas cujos humores variassem o tempo todo, a ponto de ter que ficar pisando em ovos, sem saber o que falar e o que fazer com aquela pessoa. Como esse tipo de gente nunca se sabe onde estamos chegando, por esse motivo, são pessoas, às vezes, inacessíveis. Pessoas acessíveis, por sua vez, demonstram estabilidade de humor, são calmas e previsíveis. Você sabe onde vai chegar, porque elas são quase sempre as mesmas o tempo todo. Como é difícil lidar com gente com humor instável. Pessoa que acorda bem hoje, amanhã está mal. Hoje você vai falar com ela da praça, te beija, aparece, aleluia, e te dá um cheiro. No dia seguinte você vai falar com ela e dá uma patada. Hoje a gente diz que a pessoa é bipolar. Não, fulano é bipolar. Psicologia quer explicar isso, né? É uma doença. Tudo bem, eu sei que tem pessoas doentes que precisam de tratamento, precisam de aconselhamento psicólogo, psiquiatra, sei lá. Mas, às vezes, isso não é problema psicológico, isso é mau temperamento. Às vezes é porque a pessoa precisa ser tratada, melhorada nesse aspecto aí. Às vezes ela não tem nenhum problema psicológico, ela tem falha de caráter, ela tem, às vezes, má educação. Acorda, tem dia que acorda parece que vê um passarinho azul, está feliz da vida. E tem dia que acorda bravo. Ainda usa aquela expressão que muita gente diz, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Eu acordo todo dia com os 2 pés, né? Não sou aleijado. Mas muitas pessoas às vezes são assim. Você às vezes é assim, não? Essas pessoas que você alistou aí, elas têm humor, ou seja,
agradáveis. Você sempre, quando encontra elas, são do mesmo jeito, elas conversam, elas sempre são atenciosas. Ou elas voltam e meia, você não sabe nem como falar com elas. Você fica esperando uma reação. Espera ela falar primeiro, espera ela cumprimentar, espera ela se dirigir a você, para você ver como está o clima, para ver se você pode se aproximar ou não. E às vezes a pessoa demonstra isso só no olhar, né? Tem dia que ela chega, aí você diz, eita, fulano está bem. Mas tem dia que você chega e vê, você nem, opa, hoje eu não vou nem dar bom dia. É arriscado até ouvir o que eu não quero. Então, gente, ser estável. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina: não sejam como meninos, levados por todo vento de doutrina. Nós não podemos ser assim inconstantes. Precisamos ser constantes. A palavra de Deus também ensina: ser sempre constantes e abundantes na palavra do Senhor, no trabalho, do Senhor no serviço. Precisamos ser assim, não podemos ficar aquele alto e baixo. Eu sempre brinquei muito, falando daquele cântico antigo, que a gente chama de corinho, né? Do crente às vezes, tobogã não, gangorra, né? Gangorra, aquele brinquedo que uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E eu brincava muito com esse corinho que dizia: tropeça aqui, oi, caiaculá, e que pressa levanta e começa a cantar, e tropeça aqui, oi, caiaculá, e de novo, pelo amor de Deus, você tropeça, levanta, tropeça, levanta, tropeça, levanta. Meu irmão, tem uma pedra ali, alguém diga para ele parar de tropeçar. Então compra um sapato do tamanho certo do teu pé, que tem que comprar um sapato grande demais, ficar tropeçando o tempo todo. Em nome de Jesus. Quarta característica, querido: sensibilidade em relação ao sentimento dos outros. Embora pessoas acessíveis sejam emocionalmente estáveis, isto não significa que esperam que os outros sejam iguais a elas. Reconhecem que os humores das outras pessoas são diferentes dos seus. Por isso compreendem os humores e sentimentos dos outros e não demoram a fazer ajustes nos relacionamentos. São como o capitão de um barco que testa o vento, ajusta as velas de acordo com as condições para chegar ao destino escolhido. Lembre-se sempre que nossas ideias estão aqui conosco hoje, mas terão fugido amanhã, ao passo que nossos sentimentos estão conosco o tempo inteiro, e reconhecemos aqueles que compartilham esses mesmos sentimentos, assim que os vemos como se fosse um tipo de instinto. Quando sentimos que alguém está na mesma sintonia, ficamos mais propensos a abrir o coração para essa pessoa, porque percebemos que ela parece acessível. Então, querido, sensibilidade em relação ao sentimento dos outros. Eu confesso que às vezes eu fujo um pouquinho a essa regra. Talvez devido à minha criação, não sei, eu já coloquei diante de Deus, pedindo a Deus paciência e sensibilidade nessa área, mas às vezes eu olho para alguém que está emocionalmente abalado e a primeira reação que vem à minha mente, eu posso não reagir assim, porque eu tento controlar, mas a primeira coisa que vem à minha mente é dizer que aquilo é frescura, é dizer para a pessoa: deixa palhaçada, rapaz. É a primeira reação que vem, mas às vezes aquele sentimento é justo, a pessoa está passando por aquele momento ali e é justificável, gente. Pode não ser para você, mas é para aquela pessoa. Talvez se você estivesse passando por aquele mesmo problema dela, você reagiria de forma diferente, mas nem todos são você. Tem gente que tem que pagar uma dívida amanhã e não tem de onde tirar dinheiro, não consegue nem dormir. Outros nem ligam, ainda dizem assim: quando eu tiver condições eu pago. Mas tem outros que têm insônia, passa mal, fica aí, sabe, em crise. Então, tenha sensibilidade em relação ao sentimento dos outros. O que para você pode parecer sério, para outro não. E aquilo que para você é simples, isso é besteira.
Quantas vezes você já disse isso para alguém? Moleque, besteira, deixa pra lá. Gente, tem gente no Brasil hoje tirando a vida, se matando, suicidando, por conta de problemas, por conta de que não consegue pagar uma dívida, porque não consegue resolver um problema emocional, porque o relacionamento quebrou, porque se divorciou, porque foi traído. Tem gente se matando. Aquilo que para você tiraria de letra. Tem gente que recebe uma notícia: olha, você tem uma doença terminal, e a pessoa olha e diz: amém, estou com Jesus, e no Cristo no barco tudo vai muito bem, eu vou passar por isso, e passa por aquilo ali sorrindo. Tem outros que o médico diz: você está com uma gripe, eu vou morrer, se desespera. Aí, aquela pessoa é desequilibrada. Não, tem alguns que são desequilibrados, sim, estão passando por um certo desequilíbrio, mas precisamos ser sensíveis à dor do outro. Então nós precisamos entender isso. Você quer se relacionar bem com alguém? Entenda que aquela pessoa é diferente de você, não só no aspecto físico, nas características físicas, mas também nas emoções. Tem gente que não pode ver um filme na televisão que é uma história inventada, mas só porque teve uma cena triste, bota para chorar. Você olha para o lado e diz: meu Deus, aquilo ali não é real, e a pessoa está se acabando em lágrimas. Vocês sabem que, né, a bispa de vocês, vou aproveitar até a ausência dela, porque a ausência é devida, mas vou aproveitar a ausência dela. Ela é muito emotiva. E nessa viagem para Israel, nossa, a gente chegava em algum lugar, eu ia falar com ela alguma coisa, ela ainda não tinha nem chegado no lugar, ainda não tinha nem conseguido me emocionar, ela está chorando. Aí ela, que bom, eu falei: não, depois eu falo. Então, por quê? Porque a forma dela absorver as emoções, as situações, é diferente de mim. Já teve coisa que ela peitou com coragem, e eu falei: mulher, segura a onda, pega aí. E ela já está. É o jeito de cada um. E talvez se eu e ela fôssemos exatamente iguais, ao longo desses anos todos de ministério, um já teria anulado o outro. Mas por sermos diferentes, vamos nos complementando. Algumas coisas a gente pode até tomar a mesma decisão, fazer do mesmo jeito, mas na maioria das vezes você pode ver que ela é muito diferente de mim. Muito. Tem gente que já me perguntou assim: por que de vez em quando no domingo a bispa não prega? Porque é sempre o bispo é o bispo da igreja, eu tenho que pregar. E também porque eu vejo ela, brinco com ela, dizendo que toda vez que eu tenho que convidar ela, tem que marcar meses de antecedência, né? Eu tenho que programar. Porque se tu pensa que eu vou chegar para ela domingo de manhã e dizer: prega de noite, ela vai pregar, ela não vai pregar. Ela diz mesmo: eu quero no mínimo 15 dias de antecedência. Ela vai orar, vai ler textos, vai pesquisar, vai não sei o quê. Aí o pessoal diz: para o senhor é fácil, já está pronto. Não é fácil, vem para o seu lugar. Então, cada um possui características diferentes, e nós precisamos entender isso. Quinta característica, está anotando do lado o nome das pessoas aí? Vai anotando, viu? Quinta, compreensão das fraquezas humanas e coragem de expor suas próprias. Vou repetir: precisa ter compreensão das fraquezas humanas e ter a coragem de expor as suas próprias. Nada é tão desagradável quanto alguém ter a pretensão de ser perfeito. Que é uma coisa chata, uma coisa desagradável, é você ter que lidar com alguém que se julga perfeito. Aquela pessoa infalível, sabe tudo, entende tudo, tudo dela é perfeito. Eu sou, eu sei. Você vai falar alguma coisa, eu já sei disso, eu entendo isso, eu compreendo isso. Gente, como é difícil lidar com gente assim. Lembro-me de certa vez numa conferência na qual eu estava ministrando uma aula de
ter aconselhado os líderes no auditório a admitir suas fraquezas diante das pessoas que trabalhavam com elas. No intervalo, um homem aproximou-se de mim para dizer que não acreditava que aquela minha sugestão fosse boa. Ele disse: se eu fizer isso, não corro o risco de comprometer a segurança de minha equipe, que a minha equipe, tem a meu respeito? Não corre, respondi. Entenda, você está trabalhando com a presunção de que as pessoas, você está trabalhando com a presunção de que essa insegurança já não exista, mas ela existe. Expresse uma opinião desfavorável sobre você mesmo de vez em quando. Isto mostrará para as pessoas que você sabe dizer a verdade, principalmente sobre você, e sabe reconhecer suas limitações. Gente acessível é honesta a respeito de suas capacidades, assim como a respeito de suas fraquezas. Não quer que os outros digam o que ele gostaria de ouvir, mas quer que digam o que ele precisa. E é capaz de rir de si mesma. Adota este velho provérbio chinês que diz: abençoados são aqueles que podem rir de si mesmos. Nunca lhes faltará motivo de diversão. E por admitir suas culpas, eles não veem problemas em permitir que outras pessoas errem. Entenda uma coisa: quando você fica dando uma de bonzão, uma de perfeitona, você cria um paradigma, um estigma de que as outras pessoas também não podem falhar, porque você não considera que você falha. Você sabe que falha, mas você não admite. Você sempre encontra uma justificativa. Chegou atrasado no trabalho, o patrão diz: chegou atrasado. Foi o ônibus, foi o relógio, foi o celular que não tocou, foi isso. Não, você chegou atrasado, acabou. Já falei aqui do café da manhã dos pastores. Uma vez eu chamei a atenção, falei: gente, o café é 9, para chegar antes das 9. A aula do ECAL é 9. Eu estou começando 9h10 porque eu sei que algumas pessoas aqui, infelizmente, não conseguem chegar na hora. Mas por que não chegam na hora? Porque o celular não tocou? Porque estava comigo? Não, porque possui uma falha de caráter que precisa ser corrigida. Para você que chegou hoje depois das 9, entenda isso. Você precisa corrigir essa falha de caráter na sua vida. Porque inconscientemente, não estou dizendo que você faz isso com maldade, inconscientemente você se considera melhor do que todo mundo, e você diz para você mesmo: eu chego a hora que eu quiser. E problema quem chega assim, problema do bispo que vai dar aula, é a hora que eu vou chegar, não estou nem aí. Então eu acordo a hora que eu quero, eu chego a hora que eu quero. Tem gente que diz, como um pastor disse para mim: não consigo. Consegue, é só tratar do caráter. Isso é uma falha que precisa ser corrigida. Sabe como é que cresce esse vício? Desde a época da escolinha, que a mãe dizia que você precisa de meia hora para se preparar para ir para a escola. Aí você tem que acordar meia hora antes, mas aí você não pode dormir só 5 minutinhos mais. Quer ver uma coisa? Quer ver um tempo que não passa? O tempo que não passa é o tempo que você está fazendo alguma coisa que você julga que não gosta. No trabalho, na escola, nossa, você olha para o relógio, é 10 da manhã. Aí você passa meia hora sem olhar para o relógio, quando olha é 10h05. Essa hora não passa, porque você julga que aquilo ali é ruim para você. Precisamos mudar nossas opiniões sobre algumas coisas. E quer ver a hora que voa? É quando você quer dormir mais. Você parece que aquela noite voou. Você vai deitar 10 horas, 11 horas, meia-noite, tem que acordar 6 da manhã. Aí você botou a cabeça para você, acabou 6 da manhã. Você não, nem dormi. Eu nem dormi, gente, já é 6 da manhã. Você fica desesperado. Você dormiu sim, mas é que você estava querendo dormir mais. É incrível. Eu passei por isso, eu confesso para vocês, não tem problema não. Sabe qual o dia que eu quero dormir mais, posso dormir mais, e não consigo dormir mais? Segunda. Segunda eu estipulei como meu dia de descanso.
Então domingo, geralmente eu vou dormir meia-noite, 1 da manhã, aí eu posso acordar 9, 9h30 na segunda. 7 horas meu olho faz assim, eu não consigo dormir mais. Não tenho sono, não dá sono, eu tenho que levantar logo. Agora, quer ver um dia que eu não posso dormir mais e me dá um sono? Nossa, eu passo o dia todo assim, sono. É hoje. Nossa, para eu sair de casa e estar aqui antes das 9, eu acordo 7. Eu tenho que preparar um monte de coisa. Eu preparo o meu café, mesmo quando a vista está, eu preparo o meu café, eu tomo um banho, eu faço tudo que eu tenho que fazer, termino de preparar o estudo para trazer para vocês. E chego aqui geralmente 15 para 9, 20 para 9, para preparar o vídeo, para preparar o microfone, tudo. Sou eu que preparo, ninguém está preparando isso para mim. Não estou botando culpa em ninguém, nem tentando ser melhor do que ninguém, não, de forma alguma. Mas eu faço com sono. Quando o celular tocou hoje, 7 da manhã, eu abri só um olho para ver se era mesmo aquela hora. E sem óculos eu olhava para o celular e ficava, é isso ou não é isso? Aí quando eu botei o óculos eu vi que era mesmo. Eu falei, Jesus, já amanheceu. E aí eu vou chegar em casa agora, aí já chego com aquele sono, né? Mas aí eu tenho que dar uma olhada no sermão da noite. Somos assim, temos essa tendência e às vezes não queremos aceitar isso. Nos julgamos perfeitos, nos julgamos melhores que os outros. Você pode não abrir a boca e dizer, mas seu comportamento age desse jeito. Você não tolera o erro dos outros, mas inventa desculpas do seu. Você chega na tua célula e diz, olha, vocês não convidam ninguém, vocês não dão atenção à célula, vocês chegam atrasados, vocês querem sair mais cedo, vocês nem estudam o estudo em casa. Quando na verdade você está dizendo aquilo ali para você. Porque se dependesse de você, você nem daria aquela célula. Tem gente hoje que se pudesse estaria na praia, estaria em casa dormindo, vendo televisão, maldade, o bispo para me trazer com recalque. E olha que nem é todo domingo, né? Dia 23 nem vai ter, como eu falei aqui. Domingo que vem tem, viu, gente? Não precisa mandar mensagem para mim perguntando, não. Tem. Somos muito fáceis em desculpar nossas fraquezas e não aceitar os outros. Mas precisamos compreender as fraquezas humanas e ter a coragem de reconhecer e admitir as nossas. Sexta característica: precisamos ter a capacidade de perdoar e pedir perdão com facilidade e rapidez. Se uma dessas pessoas que você anotou aí, você percebe nessa pessoa a capacidade de perdoar e fazer isso rápido, gente, não espere, sabe? Tem gente que fica ruminando aquele problema, sabe? Fica roendo ali, fica plantando, semeando, aguando, esperando crescer uma raiz de amargura. A compreensão das fraquezas humanas e a disposição de revelar seus próprios pontos fracos fazem com que as pessoas acessíveis sejam humildes. E por serem humildes, elas não demoram a pedir perdão, assim como têm facilidade de perdoar os outros. Considerando que nada do que possamos fazer é perfeito e que nada que tentamos fazer é infalível, e que nada que conquistamos em alguma medida de finitude e falibilidade é considerado humano, então o que nos salva é o perdão. Entenda uma coisa: tudo que você intenta fazer não é perfeito, não é infalível, não é eterno. Então, só te resta uma coisa: entender que em algum momento você vai errar, em algum momento você vai falhar, em algum momento você vai ferir alguém, você vai magoar alguém. Só te resta uma coisa: pedir perdão. E se você entende que isso pode acontecer com você, então pode acontecer em relação às pessoas com você.
E se você entender que as pessoas também são imperfeitas, que tudo que elas fazem não vai durar eternamente, que tudo que elas fazem não será de forma alguma infalível, então o que te sobra? Perdoar. Então, pessoas que são acessíveis, pessoas que querem desenvolver um bom relacionamento, precisam aprender na vida que pedir perdão e perdoar faz parte disso. Se não fosse, Jesus não teria tanta preocupação em nos ensinar isso, em colocar isso dentro da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas falhas, assim como temos perdoado aqueles que têm falhado conosco. As nossas ofensas, assim como aquelas pessoas têm nos ofendido. Os nossos pecados, assim como aquelas pessoas têm pecado conosco. Como é fácil apontar o pecado dos outros. Como é fácil se fazer de vítima e dizer, fulano fez isso comigo, eu não mereci. Lógico, você não merecia não. Não estou dizendo que você merecia ser traído, magoado, ofendido, nada disso. Mas você tem que perdoar. Aquela pessoa também não merece que você não a perdoe. Ela é falível como você. Sabe por que muitas vezes você vive uma vida frustrada? Porque você espera a perfeição de quem nunca vai lhe dar. E você não espera daquele que pode lhe dar, que é Jesus. O único que pode agir de forma perfeita com você é Jesus. E você não aceita muitas vezes a forma dele agir. Você está esperando a perfeição da pessoa errada. Nunca espere de mim, do seu bispo. De vez em quando sempre, né? Eu vou pisar na bola contigo. Vou desagradar você, vou fazer aquilo que você pensava que eu nunca iria fazer. Então, sabe uma coisa que acontece quando você entende isso? Você nunca mais é pego de surpresa, porque parte do nosso sofrimento, da nossa mágoa, da nossa frustração é nos sentirmos pegos de surpresa. Eu não esperava que fulano fizesse isso comigo. Fui pego de surpresa. Por que você foi pego de surpresa? Você não sabia que aquela pessoa não é perfeita? Se tivéssemos essa consciência de que todos são falíveis, possíveis de errar como nós somos, então o fato daquele irmão ter errado contigo não deveria ser surpresa para você. Quando ele falar contigo, diga de novo, eu te perdoo de novo também. Tá bom. Porque você vai errar de novo. Quantas vezes você teve que errar uma coisa para depois acertar? Quantas vezes uma criança cai antes de aprender a andar? Quantas vezes você errou uma conta matemática antes de aprender a fazê-la? Quantas vezes você errou uma frase antes de saber conjugá-la? Quantas vezes você errou uma opinião? Quantas vezes você errou numa prova? Ou será que todas as provas que você fez ao longo da sua vida, você sempre tirou 10? Quantas vezes você errou uma questão geográfica, uma questão de ciência, uma questão, sei lá, de tantas outras matérias? Quantas vezes você já errou uma questão bíblica? Volta e meia eu estou aqui pregando, eu boto um texto errado, no lugar errado, com a pessoa errada. Eu digo que foi Pedro e foi Paulo. Eu digo que aquela frase está no Novo Testamento, está no Antigo. Às vezes eu confundo Elias com Eliseu, Noé com sei lá, com Papai Noel, Jó com Ló. Quantas vezes a gente faz uma confusão? Tem gente que chega para mim e diz assim, bispo, onde é que fica o texto tal? Eu falei, na Bíblia. Em que lugar? Eu falei, não sei, querido, eu não sou uma concordância. Ai, puxa, olha, às vezes a gente sonha com coisas impossíveis. A gente está acostumado a ver filme de herói. E eu estava vendo outro dia um filme de uma pessoa, fato, não foi real esse filme não. Todos vão lembrar desse filme, agora esqueci o nome do filme. É bom. Era do homem que tinha uma memória fantástica. Ele era autista. Rayman. E ele tinha uma memória fantástica, sabe? A caixa de palito caiu no chão, ele já sabia quanto palito tinha caído. Ele olhou, já contou, já sabia. E lembrando desse filme,
eu falei assim para mim mesmo, às vezes a gente dá umas viajadas nessa, né? Eu falei, Deus, se eu tivesse essa capacidade, eu queria conseguir ser capaz de memorizar a Bíblia, saber a Bíblia de cor, de Gênesis a Apocalipse, igual aquele filme do livro de Eli. Lembra que aquele personagem, depois ele recita a Bíblia todinha, ele leu, ele decorou ela em braille e depois recitou ela, foi reescrita. Já imaginou saber tudo assim? Alguém falar, sabe, qualquer livro da Bíblia, Jó capítulo 5, versículo 2, eu saber de cor, igual um computador. Mas às vezes eu esqueço até aqueles que eu já sabia. Às vezes quando eu cito um versículo errado, eu olho para a bispa, ela olha para mim e fala assim: olha, entenda uma coisa, quando der um branco em mim, você vai perceber na hora. Eu vou dar a dica para vocês que eu uso. Quando eu citar um versículo e na hora eu não lembrar onde ele fica, eu vou dizer sempre assim, nas escrituras. Como está escrito na Bíblia? Porque na hora deu um branco, Jesus. E para não correr o risco de botar o versículo no lugar errado, aí eu prefiro dizer que está na Bíblia, que está lá. Entendeu? Eu tenho certeza que está lá, em algum lugar. Então, querido, às vezes nós temos que entender isso, que nós não somos perfeitos. Eu estava participando de um encontro do dia, uma vez aí, e toda hora que a pessoa que estava lá liderando, ele queria citar um versículo da Bíblia, ele começava um versículo e apontava para mim, e aí eu tinha que terminar o versículo e dizer o que ficava. Na quinta vez que ele fez isso, eu falei, esse cara não sabe e está jogando para mim. Aí eu falei, vou falar um errado, só de propósito. E aí quando ele falou, isso assim, fica, né? Ele citou o texto tal, o que diz lá? Aí eu disse uma coisa, não tem nada a ver. Aí ele olhou para mim e falou assim, meu Deus, nem o pastor sabe. Aí pronto, parou de me perguntar. Falei, pronto. E ia chegar uma hora que eu ia errar de verdade. Então eu preferi errar na hora. Então, querido, entenda isso. Você é falho. Você é pecador. Você vai falhar com os outros. E quando nós falhamos, a primeira coisa que queremos é que a outra pessoa nos perdoe. É ou não é? Então por que você não perdoa quando falham com você? E a última característica, a sétima, autenticidade. É uma pessoa autêntica. Sou do jeito que sou, aparento o que minha aparência diz, sou o que minha idade revela. Gente acessível é autêntica. É o que é. Por causa disso, envolve-se com outras pessoas numa dimensão real. Não finge ser alguém que não é. Não abre mão de sua integridade para esconder o que pensa e sente. Não tem uma agenda secreta. Diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. Quando estamos com gente assim, não precisamos nos preocupar. Uma das razões pelas quais essas pessoas podem ser autênticas é o fato de serem seguras de si mesmas. Pessoas seguras de si não sentem necessidade de vencer sempre. Não tem nada a provar a ninguém. Autoconfiança é um dos traços mais poderosos de uma personalidade, que está em paz com os outros. Gente acessível se dá bem consigo e permite que os outros também se dê bem com ela. Ser autêntico não significa, gente, olha, lembra o seguinte: tudo na vida tem os dois extremos. Tudo. Vou dar um exemplo. Amor. Amor ao extremo, por um lado, do lado positivo, vira grude insuportável. Vira aquela coisa possessiva. Do lado negativo, vira ódio. Tudo tem extremo. Precisamos ser equilibrados. Autenticidade, ser autêntico, não é motivo para você ser grosso.
Eu sou assim mesmo, grosso, precisa ser tratado. Viu? Eu falo que dá na telha, então precisa ser disciplinado. Ser autêntico é saber ser você. Eu dou aula de homilética, que é a arte de pregação, e toda vez eu ensinava, sempre ensinei isso para os meus alunos. Porque não é uma coisa chata, é você ver uma pessoa conversando com você naturalmente. E daqui a pouco essa pessoa vai pregar e ela vai lá, parece que ela assume um personagem, né? E ela chega para pregar e diz, parece que incorpora, né? Aí ela diz, irmãos, nessa noite vamos estar falando. Quem é esse personagem que tomou posse desse corpo? Sai dele agora, em nome de Jesus, né? Porque, querido, seja você. As pessoas que te conhecem vão dizer, quem é essa pessoa? O que esse irmão está falando aí? Então, na hora de orar, quer usar palavras difíceis. Deus, oh Deus, de Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu. Caramba, vai citar todos os patriarcas e os profetas. Seja autêntico, querido. Às vezes a pessoa, você vai falar com alguém, fulano, você sabe com quem você está falando? Uma vez, um amigo meu, ele alugou um apartamento. Ele estudava comigo, fazia seminário comigo, e ele alugou um apartamento perto do seminário, junto com outros, e eles eram de outro estado, e era alugar aquele apartamento. Aquele apartamento pertencia antes, né? Tinha sido alugado, pertencia não, tinha sido alugado antes por um fonoaudiólogo. E esse fonoaudiólogo era muito famoso, ele trabalhava com pessoas famosas. Uma vez ele disse que estava em casa, e naquela época se usava ainda, não tinha celular, se usava telefone residencial. E tocou o telefone, ele atendeu, era uma desses famosos da vida. E essa pessoa ligou procurando o fonoaudiólogo. Alô, eu queria falar com o doutor fulano. Ele disse, olha, infelizmente o doutor fulano não mora mais aqui. Ele se mudou. E a pessoa disse, mas eu preciso falar com ele. Ele disse, sim, mas ele não mora mais aqui. E a pessoa disse, você tem o telefone dele? Do novo lugar onde ele está morando? Não, não tenho, eu nem conheço ele. Eu sei que ele morava aqui, agora quem mora aqui sou eu. E a pessoa disse, mas consiga o telefone dele para mim? Ele disse, não, eu não vou conseguir o telefone dele para você. Eu não sei quem ele é, eu não preciso falar com ele, então você que tem que ir atrás dele, não eu. Não tem que fazer isso para mim. Não, eu não tenho que fazer isso para você. Aí a pessoa disse do outro lado, sabe quem está falando aqui? Aqui é fulano de tal. Ele, muito prazer, aqui é Mateus da Silva. O que você deseja mais? E a pessoa desligou. Então tem gente que acha que os outros devem alguma coisa a ela. Tem pessoas que querem vestir um personagem e se achar mais importante que todos. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você vai passar pelo mesmo destino de todos. Teu corpo vai para a sepultura, tua alma vai para o céu, para o inferno. Todos terão o mesmo destino. Então não invente coisa. Seja autêntico. A autenticidade, ela é um traço de uma personalidade boa, forte. Personalidade forte não é agressividade. Personalidade forte é alguém que é tratado, que já foi tratado, se permitiu ser tratado e está curado. Mas precisa ainda ser tratado em outras áreas, não mais nessa. Amém? Anotou essas 7 características aí? Depois veja qual se aplica a você também. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que eu devo dizer mais uma coisa sobre a questão da abordagem. Ela é responsabilidade daqueles que são investidos de autoridade. Se você tem algum tipo de autoridade, você é líder, supervisor, é pastor, é gerente, seja lá o que for, na área que for, sobre você pesa a responsabilidade maior da abordagem. Com certeza ninguém quer que as pessoas se afastem ou que relutem em conversar. Por isso, procure fazer-se mais acessível. Quanto mais autoridade você tiver, mais acessível você tem que ser. Comece a aprender a andar com calma.
no meio da multidão. Ou seja, toda vez que estiver no meio de um grande número de pessoas, tente usar esse tempo para falar e interagir com elas. Ser sensível aos seus sentimentos, suas necessidades e seus desejos. Seu esforço será recompensado. Irá experimentar a amizade de muita gente. Terá feito muitos novos amigos e desenvolvido muitos relacionamentos gratificantes. Paralelamente, continue sendo capaz de ser você mesmo. Amém? Vamos orar? Deus nos ajude a cada dia a buscarmos, ó Deus, crescer em nossos relacionamentos, buscando, ó Deus, sermos acessíveis. Aprendamos a cada dia a interagir com as pessoas, a exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo. Ó Deus, que toda e qualquer dificuldade ou problema nessa área, tenhamos a capacidade de confessar, ó Deus, a Ti e uns aos outros, para crescermos, para sermos tratados e, ó Deus, consigamos vencer qualquer uma dessas áreas. Nos ajuda cada um que está aqui nesse momento, ó Deus, que eles possam também entender isso, colocar em prática nas suas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.